Saudações a todos, eu sou o Gapso. Eu sou o Nick. Eu sou o Wendel. Eu sou o Testarossa. E hoje a gente está aqui para desbravar a franquia Pretty Cure, ou também Pretty Cure para os íntimos. A ideia aqui vai ser não falar de uma obra específica da série, mas a gente vai tentar abordar os pontos-chave da franquia como um todo. Seja o seu contexto, os aspectos gerais que são abordados, a evolução da franquia como um todo, a sua importância e até tentar tirar algumas dúvidas sobre como começar a consumir essa obra, por onde começar, qual caminho seguir e etc. Então, para quem estiver ouvindo e conheça alguém aí que por um acaso tem dúvida, mas tem curiosidade e vontade de saber mais sobre a franquia, pode ser uma boa, né? Eu agradeço ao Testarossa por vir aqui participar do programa de hoje. Ele que, assim como vocês, entendem bastante sobre a série e que, para mim, particularmente participando, já foi bastante agregador e eu estou devendo assistir a 80% do que a série tem de anime, né? E o canal dele é o canal Testarossa, que é um blog, né? Lá tem, inclusive, um review que é do percurso favorito dele, aparentemente, que é o Splash Star, né? E é isso, eu agradeço muito. E lembrando que o blog dele e as redes sociais dele, assim como as nossas, estarão na descrição, caso você esteja vendo no YouTube, e também no post nosso do HGS Anime, em que a gente indexa esse podcast. Bom, entre nós quatro que estamos aqui, eu sou o que menos está familiarizado, que menos consumiu a obra, menos sabe sobre ela. Então, eu já digo logo de cara que vocês vão comandar essa conversa aqui e eu vou ter mais o papel da pessoa que está curiosa e que vai aprender sobre a franquia com vocês. Já que a minha convivência com a obra ainda é recente e eu não consumi tantos animes assim, tantas séries quanto eu gostaria, dos mais de 15 animes, né, que existem. 16 temporadas, né? E a gente pode começar pelo começo, né? Vocês sabem me dizer quais são os aspectos e qual o contexto pelo qual surgiu o Percure? Em que contexto, em que meio ele surgiu? A ideia inicial da Toei era criar uma franquia tão grande quanto Sailor Moon, para substituir. Para isso eles chamaram o produtor Ashio Takashi para criar uma obra de ação voltada para o seu menino infantil. A Toei já tinha várias séries desse cunho de garotas mágicas desde a década de 60 ou 70, né? Sim, desde a década de 60. Sailor Moon, aquele Doremi, né? Até o Cuchihone também. Ela começou bastante porque tinha bastante envolvimento do pessoal de Dragon Ball, né, na parte da Toei. Então, é interessante como o começo de Percure é muito menos Sailor Moon e muito mais pautado por Dragon Ball e algo mais Battle Shonen. Então, até é interessante como as personagens, quando elas voltam depois, tem meio que esse contraste, né, das primeiras Percure com as mais recentes. E existe toda uma ideia de tática de batalha, como é diferente também, envolvendo mais aproximação, as primeiras Percure. Então, esse começo foi muito mais pautado pela ideia de batalha, né? Para um público mais não tão infantil quanto era com Sailor Moon. E o mais curioso é que, complementando o Nick, é bem curioso de pensar que a primeira temporada, ela também tem esse aspecto que, ao mesmo tempo que ela almeja um público um pouco mais infanto-juvenil, com mais batalhas, ainda assim a narrativa ela é bem direta, ela é bem simples, ela é bem fluida. E você não tem muitas cargas, envolvendo muito contexto político, muitas mensagens sociais, como nós teríamos mais à frente, e que, conforme o programa for avançar, a gente vai comentar sobre isso também, uma das grandes metamorfoses que a franquia passou durante toda a sua jornada. Algo que eu vi, apesar de não ter assistido esse primeiro anime, né, que é o Futari wa Pretty Cure de 2004, como o Nick falou, o diretor da série, que é o Nisho, ele é o diretor que veio logo de Dragon Ball, né? E aí eu acabei conhecendo, até por causa da comunidade Sakuga, que sempre está presente, procure de uma forma ou de outra, e dá pra notar que, principalmente esse primeiro anime, eu tenho a impressão, né, como eu não assisti, mas pelo que eu vi, eu tenho a impressão que é justamente mais troca de soco e uma abordagem de lutas corporais do que poderes de garotas mágicas mesmo, né? Sim.
É que ele é tipo, ele segue a narrativa Monstro da Semana, em que geralmente elas têm algum episódio focado no cotidiano ou em algum aspecto de Slice of Life, sendo que em algum momento aparece algum monstro que ataca as pessoas e elas chegam para poder derrotar esse monstro, e assim vai seguindo sucessivamente até o seu final, com uma certa diferença, visto que a grande maioria das temporadas são divididas em 2 grandes arcos, mas geralmente é esse mesmo padrão e é bem direto ao ponto. Que eu também acho que, na verdade, todas as temporadas, né, que meio que seguem o padrão do Monstro da Semana, eu acredito também que é assim, das barreiras mais comuns que as pessoas podem acabar esbarrando em Precure, é como realmente é formulaico. Então, é sempre o Monstro da Semana, e é justamente interessante muitas vezes ver como determinados diretores, artistas conseguem brincar com a ideia de Monstro da Semana e coisas novas pra dizer, né, tematicamente como próprio narrativamente. Sim, com certeza, com certeza. E como é uma franquia lucrativa, né, é uma das mais lucrativas da Toei, com certeza eles fazem esse aconselhamento, né, essa junção de um poder criativo dos artistas que se expressam, usam a animação como ferramenta de expressão para criar estilos ou passar mensagens através dos monstros, enfim, dos conflitos, e ao mesmo tempo isso serve para criar novos produtos mesmo, né, e funciona para as duas partes. Eu acho que a primeira temporada ela é interessante porque ela meio que tem monstros das semanas particulares, né? Então a primeira parte dela é um determinado grupo de monstros da semana e eles acabam muito rápido e depois eles já começam com novos. E as outras temporadas eles meio que seguem com monstros da semana já estabelecidos e não tem essa troca tão interessante de... Acabou essa primeira fase, derrotou o vilãozão, aí tem mais vilões depois pra segunda parte do anime. Sim, fora também que até os próprios vilões também se modificam, de pensar que nessa primeira temporada, na Futariwa, o vilão é essa entidade cósmica que representa o mal absoluto e que conforme em outras temporadas elas vão se modificando e cada vilão ela é como se ele representasse alguma espécie de sentimento ou ela fosse alguma alegoria para algum tipo de ideal, como nós iremos abordar mais para frente. E também tem toda, de fato, tem essa variedade e toda essa mensagem através dos vilões também. É interessante porque o de Futari, ele é muito mais puro, né, do que os outros vilões. Então, ele é menos tematicamente orientado do que o que vem depois. É muito mais o mal encarnado do que você pega Cat Cat, que tem mais da questão das flores. Pois é, também não é apenas na questão das flores, mas até mesmo a questão do peso que você tem dos personagens, como tudo nela parece ser muito diferente, os vilões, principalmente o Kumojaki, é como se fosse uma representação dessa visão muito retrógrada do que seria ser um homem, tipo, é como se ele fosse esse cara super musculoso e que acredita que qualquer pessoa que não atinge esse nível não é um homem de verdade, e etc., e tem várias coisas também. Tem temporadas que os próprios vilões são humanizados, né? E são pensados em como eles são frutos de um sistema que torna eles vilões de fato, né? Como Haguta e outras temporadas disso, que os vilões acabam voltando pro lado dos heróis, né? Sim, e falando sobre essa questão, tem um outro aspecto que é muito bacana, é que mesmo com toda essa variedade de temáticas, existe um ponto-chave que nunca parece mudar em todas as temporadas, que é sempre o ponto do amadurecimento. Tipo, todas as temporadas de Precure sempre são calcadas em das personagens amadurecendo e fazendo essas transições da infância para o mundo adulto, elas aprendendo responsabilidades. E chega a ser curioso de pensar que chega em um nível que é como se cada temporada ela abordasse uma espécie de um ponto específico de uma mesma temática, pois toda essa gama de amadurecimento vai sendo contextualizado por cada temporada em diferentes temas. Então, tem um que ela fala sobre sonhos, tem outro que ele fala sobre aceitação da sua própria identidade, tem outros que falam sobre relacionamentos e você se encaixar dentro da sociedade e tudo mais. Então, tem outros que falam sobre destino. Então, é de fato algo que é muito curioso, que ao mesmo tempo em que cada temporada é muito autossuficiente, ela tem uma narrativa muito própria, elas se complementam uma à outra. E eu acho um dos pontos mais interessantes de toda a franquia. Então, cada temporada de Precure tem seus próprios temas, mas todas
tentam abordar uma mesma perspectiva, vamos dizer assim. Que eles querem passar uma mensagem positiva para as crianças, querem ensinar valores certos que moldem o caráter delas de maneira exemplar, vamos dizer. É que eu acho que é uma das coisas mais interessantes assim, que tem em Precure e anime infantil é justamente como ele é muito mais positivo e tem um caráter muito mais de ajudar o espectador, né, do que normalmente acontece com anime infantil e Isekai, que tem muito mais a ideia de reafirmar, né, a visão de um espectador, muitas vezes ruim, assim, meio míope de adolescentes, né. Então acho que o anime infantil ele tem muito essa graça de ele partir muito mais de uma visão que ele tá instruindo uma criança e tem mais uma visão madura, né, do que o anime sazonal de adolescente. Sim, e Precure particularmente consegue fazer isso de uma maneira bem, sem soar muito didática. Porque eu acho também os artistas da Toei, eles são, assim, bastante integrados nisso, né, com Do-Re-Mi e muitos animes que vieram antes, então, mesmo os artistas novos que vão, eles são muito instruídos por aqueles que vieram antes, então eu sinto que a Toei, ela tem meio que uma estrutura muito boa, assim, pra esse tipo de anime. Sim, e tanto que um ponto para ressaltar essa questão que comentaram sobre essa visão do idealismo é de pensar que ao invés de nós termos toda essa imensa luta de ser o melhor, como nós temos nos Battle Shonen, de ser o melhor ninja, o melhor pirata, o melhor qualquer coisa, é como se Precure ele fosse muito mais de um senso do porquê de você continuar fazendo aquilo que você faz, porque é muito curioso de pensar que em todas as temporadas as Precure elas não têm uma reputação alta, elas não são exaltadas como grandes heroínas pelo público ou pelas pessoas, mas elas ainda fazem porque é o que elas querem fazer e porque é o que elas precisam ser feito. E muitas das temporadas elas sempre exploram essas motivações de cada uma, o que faz com que tudo se torne muito rico e complexo e muito variado em vários âmbitos. O que eu acho mais interessante é que você tem uma série de 50 episódios, em média, né? Eles conseguem trabalhar esse número de episódios, seu cast de personagens, cada um com seus próprios dilemas, passando boas mensagens pra frente, muitas vezes sem tropeçar. Sim, verdade. Você tava falando sobre a forma dos personagens, eu lembrei que um dos Precures aí, que eu acho que é o Heart Cat, que esse eu assisti, né? Que ele é justamente sobre uma protagonista que é a Precure mais fraca, porque o caráter e a personalidade da protagonista é de uma garota tímida e incapaz, entre aspas, né? E eles querem explorar isso, que meio que o lado positivo de tudo, né? Que mesmo assim, mesmo apesar dos seus problemas, é possível encarar os enfrentamentos, os conflitos de uma maneira positiva, e você colocar em um anime infantil uma personagem que tem esses problemas nítidos na sua caracterização, é uma boa representação disso, né? Sim, e não só isso, mas é muito engraçado que, como falaram, a Tsubomi é muito curioso de pensar que como o Hashcat ele usou como a protagonista principal uma personagem que na teoria devia ser a figurante, porque a Tsubomi ela é a personagem mais tímida, retraída, insegura de toda a obra. E não só isso, mas como a outra equipe, né, que no caso nessa temporada é um quarteto, elas também têm certos problemas. Provavelmente a temporada mais ousada e mais direta de Precure, talvez uma das ao menos. Pois ela faz muita crítica sobre conservadorismo, ela faz muita crítica sobre machismo, e ela aborda muito também sobre essa questão de ser um herói, o peso disso na Yuri. E é muito curioso de pensar que não é só na Heartcat, mas até mesmo em outros, por exemplo, na Yes Precure, em que a Nozomi ela é a única personagem que ela não possui um sonho. E é muito louco, pois no primeiro episódio, todas as outras personagens elas são muito talentosas. Uma ela é excelente em esporte, a outra ela é excelente escritora, a outra ela tem um grande senso de liderança, mas ela, além de ela ser a única de ela não ter talento nenhum, ela não possui nenhum sonho. Então ela toma para si a responsabilidade de ser uma heroína para tentar se enquadrar na sociedade e ter alguma meta e não ser excluir isso. O Yes vai falar muito de autocrítica também, né? Com certeza, também tem isso. E fora que não apenas isso, mas também sobre os próprios vilões daqui. Não é apenas um, mas é um grupo. Eles são
não por coincidência, uma organização. E é muito louco, pois todo o cenário do núcleo dos vilões é uma empresa em que todo mundo tem a mesma máscara e eles estão lutando entre si por uma promoção. E é muito curioso, porque é como se todo o grupo chegasse e falasse assim: quem conseguir capturar as Precursors vão ganhar uma promoção da Dispersama. Então todos nós temos que lutar por isso. Então, mesmo eles sendo um grupo, nenhum se enxerga como amigo, nenhum se ajuda um ao outro. E tá todo mundo tentando passar por cima para tentar conseguir esse status e conseguir essa reputação que eles tanto almejam. E que acabam se interligando com essa questão de autocrítica, de princípios, de moral. E é uma temporada até que bem profunda e bem complexa em questão de temas e críticas sociais, mesmo que tudo esteja bem no subtexto. Foi uma temporada muito importante que ela mudou muita coisa, né, na franquia. Então ela veio depois da Futari, da Splash Star. Então ela meio que mudou muito, né, porque teve os mascotes que começaram a se transformar em personagens. Teve quando eles começaram a mudar um pouco da temática Dragon Ball, né. Então os personagens eram mais lasers do que ataques físicos. Tanto que ela foi a primeira temporada a ter um quinteto de personagens, tanto que até hoje ela é uma das personagens com a maior quantidade de personagens, então você tem vários núcleos diferentes, as interações são muito dinâmicas e tem várias abordagens entre elas, várias conexões, então é bem maneiro. Pra mim, pelo menos, uma dos pontos que sempre me fazem lembrar da franquia é o fato de que são personagens coloridas, né? Normalmente um personagem representa algo e uma cor. Já que a gente começou nessas mudanças do início para os animes seguintes e até os atuais, eu reparei que o Futari Apricure, por exemplo, que é o primeiro, né, de 2004, ele tem uma coloração muito atípica comparado ao que eu conheço melhor da franquia, que são os animes, sei lá, de 2017 pra cá. E vocês acham que isso tem a ver também com a transformação que a franquia veio sofrendo? Porque eu percebo, por exemplo, que nesse primeiro anime especificamente tem muito tom escuro, até as protagonistas, se eu não me engano, né, a Black e White, tem essa temática delas, e você vê que visualmente falando é quase outra linguagem, né? Enquanto hoje em dia é muito mais colorido e até visualmente mais equilibrado também. Sim, eu concordo. É interessante porque tem muita questão das cores, né, como você falou, que eu acredito que tem muito base também, além da questão do gênero do anime, que ele estava muito mais pautado no shonen, ele também tinha a questão de tentar criar uma identidade para a franquia, né? Então, como ela estava ainda engatinhando, eu acredito que a ideia era muito você bater o olho e você saber, essa é a franquia Precure. Então, tanto que o Splash, depois a segunda temporada, depois do Max, ele continua essa tendência, né, de manter duas personagens com cores muito parecidas, contrastantes. Então, eu acredito que o começo era muito pensado nisso, né? Posteriormente, ele herdou bastante dos Sentais também, que também foi produzido pela Toei. Os uniformes é muito uma pegada disso mesmo. Só para incrementar de que mesmo que a temática entre o Futariwa e o Splash Star ainda tenha se mantido, para mim o Splash Star já foi o primeiro sinal que a temporada estava querendo criar uma identidade própria, pois quando você compara o enredo, é algo totalmente diferente do que tinha sido feito no anime de 2004. Tipo, ele é muito mais profundo, ele é muito mais existencialista em partes, a direção, ela lembra muito um Yashikei e não parece de forma alguma nem um Battle Shonen, nem um anime de garota mágica. É muito contemplativo, é muito lento, é muito atmosférico. E fora que o desenvolvimento das vilãs aqui, elas têm uma carga muito mais pesada. A reviravolta que você tem do vilão, dessa grande entidade do mal absoluto, é incrível. A virada que eles criam no finalzinho da temporada é fabulosa. Eles conseguem fazer uma crítica bem ferrenha até a dogmas e até a religião em partes. E é o primeiro ponto para mim do quanto que o Precure estava tentando alçar e experimentar coisas novas. Sim, eu acho que o drama que teve com as duas personagens que entraram era muito interessante, né? Assim, era uma das coisas mais dramáticas que teve em Precure, né? Comparado à primeira série. Ele humanizava elas, né? Colocava constantemente ideias de elas se questionando da potencialidade delas mesmas, até onde elas poderiam ir, se comparando com as Precure principal. Então, foi interessante isso, e a parte quando elas somem, a série ficou bastante obscura comparada a como vinha a franquia. Sim, e fora que no Splash Star você tem até um aspecto meio ambientalista,
Tipo, é bem louco de pensar que mesmo nessa época eles já tinham essa preocupação com o meio ambiente, com a natureza, de você estar em contato com ela e, enfim, né, e você ter esses momentos de reflexão que chega, que como eu falei, é algo bem leve, sensível, mas ainda assim meio reflexivo e meio existencial em partes, fora essas temáticas de vida e morte também tá envolvida. Então é bem legal, é bem maneiro. O que a gente tá dizendo então é que a franquia começou mais com o aspecto de Battle Shonen, entre aspas, apesar de já serem garotas protagonistas e nesse cunho já de garotas mágicas, embora não muito, mas conforme as séries foram progredindo e novas temporadas, novos títulos foram surgindo, são várias abordagens e vários temas quase, né, que atirando para todos os lados, positivamente, eu quero dizer isso, várias questões diferentes, só que sempre de uma maneira relativamente leve, porque afinal é o público infantil, né? E sempre positivo também, né? Sim, ao menos em partes, porque de fato ela consegue ser muito acessível para um público infantil, mas ela ainda consegue ter acessibilidade, tipo, geralmente a grande maioria dos envolvidos do projeto, eles conseguem ter a sensibilidade de colocar muita coisa no subtexto que consegue ser muito atrativo para nós adultos, pois a gente percebe que é algo bem mais além, que ela está abordando muito mais coisas do que se aparenta de início. Para dar também continuidade sobre essa questão, é muito curioso de como, voltando para o Heart Cat, ela soa, pelo menos pra mim, de minha parte, ela soa quase como uma desconstrução, ao menos o mais perto que Precure chegou. Claro que ela não cruzou a linha, pois ainda ela é uma obra otimista, ela ainda mantém essa mensagem de esperança muito ativa e muito genuína, mas todo o clima, a narrativa e as lições que elas entregam é mais carregada do que qualquer outra temporada até então, pelo menos até este momento, né, da franquia, e é bem peculiar, tipo, é bem curioso de pensar isso. O primeiro episódio do Heartcat já tem uma cena bem chocante, atípica na franquia, tanto que nunca mais foi reproduzido. Pois é, e sabe qual é a coisa mais interessante? É pensar que o Heartcat ele foi lançado depois do suposto grande mega hit da franquia até aqui, que era o Fresh. E, curiosamente, o Fresh ele era uma obra muito mais despojada, mais leve, mais palatável. Ela tinha esse tom mais carismático do Mahou Shoujo em geral. E é como se, ao invés de repetirem a fórmula e apostar naquilo que estava dando certo, eles aproveitaram a visibilidade para entregar a temporada mais crítica e mais clara de todas, porque todas essas mensagens que estavam no subtexto aparecem de uma forma muito clara e direta em Heartcat. Eles não deixam espaço para meio termo ou para que você não entenda o que está acontecendo. Tipo, eles querem muito fazer com que você reflita e você pense sobre aquilo que eles estão falando lá. E como o Testarossa comentou, o primeiro episódio é um choque, como eu falei, é uma quebra de expectativa tremenda. É supostamente a Precure, a heroína mais forte, sendo derrotada e perdendo seu parceiro, somada com o fato da heroína mais fraca, retraída e insegura, ter que se tornar a grande heroína. Então é toda uma subversão, é toda uma outra temática, é toda uma outra estética que acaba sendo bem impressionante, assim, muito ousado para a franquia. A gente já falou então sobre vários aspectos e algumas temporadas que tiveram uma fórmula diferente, quase como um twist, né, em relação a pré-modelo da franquia, mas em termos gerais, assim, como que vocês resumiriam os aspectos principais que são encontrados em todas as séries, desde do começo até aqui, de maneira geral, assim?
Como eu falei, essas mensagens positivas, essa questão do crescimento ainda se mantém, mas é muito curioso de como falei, conforme o tempo ia passando, mais prismas desse mesmo tema iam sendo criados. E eu acho que uma das grandes ápices disso, eu acho que talvez um dos momentos mais criativos, foi justamente, como eu falei, essa fase Doc Doc e Go Princess, em que novamente eles abordam muito essa questão do amor, imensos contrastes e toda essa luta, por exemplo, em que muitas das personagens de Doc Doc, elas parecem estar presas em um certo senso de identidade, de elas terem que seguir esse padrão de ser uma heroína, e toda essa discussão do que de fato é uma heroína de fato. E da mesma forma como o Go Princess, ela, principalmente no caso da Haruka, ela traz uma filosofia muito curiosa, pois é como se o grande sonho dela fosse ser uma princesa, só que ela tem a noção que ela não vai conseguir realizar esse sonho na vida real. Ela sabe que ser uma princesa na vida real é algo inviável, é algo que não existe, quer dizer, não é que não existe, mas é algo que não vai ser como ela imagina, mas ela se permite agarrar nesse sonho para poder continuar agindo de uma forma que ela ache que é digna de uma princesa. E conforme a obra vai avançando, você tem esses contrastes, dela ter que se livrar desse estigma dela, ela aprender a aceitar a si mesma. O mesmo que eu falei no Doc Doc, dela ser, no caso da Mana, que é a protagonista, ela ser extremamente altruísta a um ponto de ela não se importar consigo mesma. E é como se ela tivesse nessa imensa busca de se aceitar, mas que é como se esse senso de justiça dela não partisse de algo necessariamente altruísta, mas sim de um aspecto pessoal dela, de alguma aprovação que ela tem que passar. Posso incrementar que todas as obras da franquia, elas estão sempre visando falar com as crianças, né? Então acho que elas estão sempre tratando sobre o que você vai ser no futuro, como você pode crescer para ser um adulto bom, pessoa boa, nessa linha de raciocínio sempre. Como o texto estava falando, ela é muito boa em simpatizar com seus protagonistas, né? Então, acho que a grande graça de Perkur e muitos animes infantis bons são justamente como eles pegam temas pesados e conseguem transmitir, assim, seus conflitos humanos com certa universalidade e honestidade, né? Então, ele consegue pegar temas difíceis e transmitir ele não por força física, mas por força emocional, né? Então, eu acredito que, às vezes, se a pessoa está procurando, muitas vezes, anime de ação, Perkur não é tão interessante por isso, porque ele é muito mais sobre um crescimento emocional do que resolver suas coisas por pura força física. Tanto que, realmente, né, nenhuma temporada de Precure tenta ser épica. Tipo, é tudo algo muito mais comovente, emocional, em que todos esses crescimentos é algo muito mais importante do que as próprias lutas. É muito engraçado de pensar que, justamente como eu falei, após a fase do Happiness Charge, que foi a temporada de aniversário da franquia, parece que os envolvidos, eles de fato quiseram criar um experimento bem peculiar, pois depois do Happiness Charge, a franquia ela entrou em um nível totalmente único de experimentação. Pois é como se eles estivessem se aventurando em diversos outros gêneros que nós normalmente não esperaríamos ver em obras de Mahou Shoujo, como, por exemplo, o Mahou Tsukai Precure, que é um isekai. Pois é, ele, né, toda a temática é basicamente uma garota, é a protagonista, que é a Mirai, que ela se esbarra com a Riko, que é bruxa, e no processo ela vai se aventurar neste mundo mágico com a Riko, e lá ela descobre todas as criaturas místicas, e você tem toda uma narrativa de desbravamento e dela derrotar o grande vilão que está lá. Mas nessa obra eles já mostram quão espertos eles são, pois, como eu já tinha falado anteriormente, essa temporada ela também é dividida em 2 imensos arcos de 25 episódios, né, por aí aproximadamente isso, em que, enquanto que no primeiro eles têm essa estética tradicional de Isekai que nós esperaríamos, de fantasias, de monstros, de lutas, e elas descobrindo tudo isso, a segunda é o inverso. É a Liko, que é essa bruxa, tendo que conviver no mundo humano. E é como se durante todo esse arco, esse segundo arco, eles explorassem muito questões de inclusão social, de ela tentar se encaixar na sociedade, visto que no próprio mundo em que ela vivia, ela era considerada meio que uma pária.
por ela não ser boa em magia, então ela sofria preconceito das pessoas. Então, isso já mostra um certo aspecto bem único e talvez o quanto que a franquia, neste momento, ela já estava começando a aflorar de uma forma que até então ela não tinha sido feita. E a partir daí, isso só foi aumentando ao ponto de chegar no ápice no Kira Kira Precure Ramoji, que é definitivamente a temporada mais excêntrica e experimental que eu já assisti de toda a série até aqui. Toda a temática é calcada em doces. Tipo, toda a estética, toda a ambientação e toda, como eu falei, né, a premissa é calcada em doces. Tipo, as lutas são elas, tipo, jogando creme nos monstros. Então, sabe, elas têm um aspecto muito mais cartunesco, colorido, excêntrico, que não tinha sido feita até então na franquia. E é muito curioso que quando eles chegaram nesse nível, os próprios fãs não pareceram aceitar muito bem essa mudança. Tinha muita gente que meio que rejeita essa fase de Precure. Eles meio que começaram a julgar que não era Precure de verdade. Cadê as lutas do Heartcat? Cadê a narrativa direta e seca que nós tínhamos no Yes? Cadê, enfim, né, todos os elementos que nós conhecíamos? E é muito curioso de como que essa fase da franquia se tornou algo muito divisivo até hoje dentro da fanbase. Mas que ainda assim elas conseguem ser bem excelentes, por outros motivos que eu irei falar daqui a pouco. A parte que o Wendell tá falando sobre como o Precure parece ter mudado um pouco, que na verdade foi depois de Heartcat que ele mudou muito por causa do Hotaru Masuda, né? Porque a franquia ela entrou com esse novo diretor de arte, começou lá em Heart Precure, e ele foi muito responsável por, assim, acho que até foi umas 7 séries que ele lidou mais ou menos de Precure. E ele foi muito importante porque ele realmente começou a fazer os mundos de Precure realmente cativantes e distintivos. Então na verdade dependia de como cada diretor de série lidava, mas ele foi muito responsável por viabilizar assim, mundos muito mais experimentais, como o Wendell colocou. Então ele era muito interessante por isso, até por isso existia um senso de identidade, de coesão nos mundos de Precure. O auge dele foi Go Princess. Go Princess, sim. Eu concordo, e eu acho que o Kira Kira, inclusive, inovou até uma das temporadas que inovou dentro das próprias formas. Porque, por exemplo, do episódio 1 ao episódio 10, eles usam o monstro da semana. Já do episódio 11 ao episódio 20, eles mudam um pouco o formato da batalha. O inimigo vai ser sempre o mesmo, o vilão. E depois do episódio 20, eles já apresentam os outros vilões da história. Teve uma coisa que o Wendell estava falando, ele colocou na fala dele sobre algumas questões sociais, e aí pelo pouco que eu já assisti, eu me lembrei, eu não sei se eu tô pulando etapas, tá, mas aí eu me lembrei do Hugito Precure, que eu lembro de ter ficado bem comentado na época em que, em certo episódio, ele abordou questões de gênero, né? Sobre o Andy, né? Um personagem que ele fala sobre o jeito que ele quer se vestir, ele quer ter a aparência que ele deseja e que as pessoas estabelecem limites no seu próprio coração e enfim, e aí é nessa temporada também que, se eu não me engano, é quando aparece o primeiro Precure oficial, que é um homem, né? Um garoto, no caso. Sim. É o fatídico episódio 19, né? Isso. E esse anime, o Hugito Precure, ele é dirigido pelo Junichi Sato, né? Se eu não me engano. Eu tô olhando aqui, que é o diretor do Sailor Moon. E aí pode até isso colaborar com essas pautas e esse desenvolvimento. Não, o Junichi Sato é mais dos Mahou Shows, basicamente. Exato. Mas só pra encerrar, tipo, essa questão que eu tava falando do Kira Kira e das mensagens, é muito louco que durante todo esse processo é como se todos os envolvidos no Kira Kira, né, todo mundo que se envolveu, principalmente os roteiristas e os diretores, eles tivessem uma grande noção do quanto que isso iria ser muito divisivo, e tanto que o final do Kira Kira é definitivamente um dos meus favoritos de toda a franquia, em que durante toda a cena, tipo, você não só tem uma grande subversão, visto que ao invés de nós termos a grande luta épica que nós sempre tínhamos em todo o final de temporada de Precure, em que você tinha esse clímax muito catártico, intenso, com essas batalhas muito bem animadas, todo o clímax final é basicamente uma grande homenagem aos episódios 25 e 26 da série clássica do Evangelion. Sim, Neon Genesis Evangelion.
mas não o End of Evangelion, não o filme que todos nós conhecemos, mas a série, o final que todo mundo rejeitou e que todo mundo se esforça para esquecer. Eu não. Não todos, né? Mas a grande maioria dos fãs e que todo mundo, né, um dos finais mais, enfim, polarizantes teve, eles não só fazem questão de homenagear, mas eles conseguem pegar a mensagem dos episódios, né, desse final original e aplicar em Precure, pois o vilão final do Kira Kira, ele é como se ele fosse a versão do Shinji. É como se ele tivesse a mesma representação alegórica que o Shinji representa, pois ambos eles representam o grande senso de apatia, pois ambos eles são vistos como objetos, eles estão sendo forçados a entrar em uma guerra que eles não querem, que eles não se importam, e que quando eles finalmente têm o poder para mudar algo, eles só se isolam. E ao invés de nós termos essa grande luta épica, eles simplesmente assumem uma direção completamente experimental, e você só tem essa sequência das Precures tentando convencer ele a voltar a querer viver, e a querer se aceitar e recriar o mundo de novo. E é muito louco, tipo, toda a direção é muito excêntrica, é muito psicodélica, é muito lúdica, é algo muito abstrato, você tem várias transições meio pouco ortodoxas, que eu particularmente não tinha visto em nenhum momento em Precure até aqui, e você tem muito esse senso de aceitação, assim, porque é como se eles não só quisessem mostrar de que eles estavam prontos para levar essa represar parte do fã, só que é como se eles quisessem reafirmar que eles ainda são os mesmos, que toda a essência, toda a mensagem, toda a sensibilidade que faz Precure ser o que ele é, ainda está presente aqui, independente da estética visual. E é belíssimo, é tocante, é muito inspirador, assim, tipo, é muito bem feito. E que, como consequência, culmina no Hug to Precure, né? Que é o que nós estávamos falando, em que ela não é apenas a minha temporada favorita, mas ela, para mim, é o grande magnus opus da franquia, pois é como uma grande constatação de reafirmação de tudo o que a franquia fez nos 15 anos que ela estava ativa, porque não é como se eles estivessem tentando abordar novas mensagens, eles estão querendo reafirmar todas elas, tanto que, como eu falei, você tem o retorno de todas as Precures, você tem um episódio mais pra frente que é como se fosse um OVA, que é como se fosse todas as Precures se unindo, e é como se fosse essa grande celebração de toda a série, de todos os temas. É tipo um especial com todos os Rangers vermelhos, né? É o equivalente a isso. É, também, mas, por exemplo, na questão dos vilões você tem essa questão de você ter uma corporação, sabe, como se fosse uma empresa, que era o conceito que eu falei do Yes Precure, eles resgatam de novo e se torna ainda mais pesado, em que eles fazem questão de reafirmar com essa questão desumana da situação trabalhista por lá. Eles fazem questão de resgatar toda a crueza e a ousadia do Heartcat, tipo, toda essa mensagem de eles serem muito claros e crus e defender essa questão do gênero retorna para aqui também. Toda essa questão existencialista que a gente tinha visto no Splash Star retorna para aqui, dos próprios sentimentos, desses contrastes que nós tínhamos visto no Go Princess, também retorna para cá. E tudo isso é amarrado de uma forma tão bem feita que é como se eles estivessem de fato reafirmando tudo isso. Tipo, é como se eles estivessem querendo deixar muito claro para nós que, mesmo passado todo esse período, eles ainda estão muito dispostos a reafirmar toda essa mensagem, todo esse cunho, essas coisas que eles tinham explorado durante todos esses anos de uma forma ainda mais clara. E é como se eles ainda tivessem noção de que isto é algo muito importante, isto é algo muito relevante, isso é algo que precisa ser mantido. Tanto que tem uns momentos que são tão incríveis, como até mesmo na questão do Henry, que soa como se fosse até em paz uma metalinguagem. Às vezes, tipo, tem certos diálogos deles, por exemplo, que é incrível, que tem um momento em que o Henry, ele tá meio que ele tá assistindo lá um ensaio de patinação e chega um repórter pra ele e fala assim, vamos lá, fale sobre a sua vida. E ele se afasta, né? Ele fala assim, não, mas você precisa nos entregar algo. E ele fala, né, eu não posso ser aquilo que você espera de mim. E é como se essa frase fosse tudo isso que eu falei
anteriormente. Tipo, é como se eles não estivessem importando muito em querer agradar essa questão dos fãs. Assim, eles fazem o que eles acham que precisam ser feitos e o que eles tiverem que falar, eles vão falar, as mudanças que eles tiverem que fazer, eles vão fazer e vai continuar sendo dessa forma. Eu gosto muito da Harutab, porque eu penso principalmente como ela é um alinhamento sobre muito o que acontece em toda a série. Então ela alinha uma equipe fenomenal em todas as frentes, um roteiro que se encaixa muito naquilo que eles querem contar. Normalmente Precure, ele é muito menos sombrio nas outras séries, e nessa ela abraça mais esses momentos sombrios na hora que precisa, né? Então eu gosto muito dessa série, principalmente porque ela alinha muito bem isso. Então existe um roteiro que casa muito com os diretores que ela tem, que são diretores muito bons em trazer realismo, como o Mori e todos os outros diretores, que muitos, na verdade, começaram também lá. E uma franquia que realmente é meio que o grande ponto dessa franquia acaba culminando em Haruta, mesmo não sendo a minha favorita. Eu gosto muito dela porque ela casa, assim, todos os pontos dela são muito fortes, tanto tematicamente, ela é com certeza uma das mais ousadas. E eu gosto muito desse episódio que fala sobre questões de gênero, que eu tinha um pouco de medo que esse episódio fosse muito pautado sobre o idealismo, né? Então, como tá tudo bem e não existe discriminação você se identificando de outro gênero, mas essa série ela justamente traz esse momento mais sombrio pra esse momento e mostra que existem pessoas que vão te criticar e ela realmente encara isso. Então, é muito interessante por isso, porque isso não acontecia nas outras temporadas, né? Então, eu gosto muito dessa temporada, como ela alinha todos os pontos tão perfeitamente. Sim, e tanto que tem até um diálogo que o Henry fala também, que é justamente isso, pois é muito curioso de pensar que o Henry, ele tem muito sucesso, ele é muito querido, ele é esse grande atleta, ele tá no ápice da sua carreira, mas ele se sente muito vazio porque ninguém enxerga, ninguém percebe o que ele estava querendo tentar. Tipo, ninguém percebe a questão de ele ser, como eu falei, esse cara que ele é mal visto, né? Tipo, infelizmente, como eu falei, né? Todas as pessoas, né? Que, enfim, que tem essa diferença de gênero, infelizmente, sofrem muita discriminação. E o quanto que pra ele, mesmo com toda essa fama e essa reputação, isto ainda nunca muda. Sabe, as pessoas nunca enxergam ele pelo que ele é só pelo que ele representa. É só essa visão de sucesso e de fama, mas nunca de fato como ele se sente, as inseguranças deles. E de fato é algo muito belo e inspirado e fantástico. Eu acho interessante que isso também vai muito pra protagonista, né? Porque tem uma questão de... O poder dela é sobre inspirar os outros, né? Então, existem vários momentos na série sobre o declínio dela e como quem inspira a pessoa que inspira os outros, né? Então, se não me engano, o episódio 16, que ela tem essa primeira recaída, é, assim, um dos episódios mais tristes e mais interessantes de Precure. Justamente porque ela começa a questionar sobre os diferenciais dela e, novamente, como o diretor, o Mori desse episódio, justamente torna o momento dela realmente catártico, criando vários momentos abertos e dando momentos para respirar os sentimentos dela. O Rugito, ele é pautado muito em cima da empatia, né? O Henry começa a se soltar mais em relação aos sentimentos dele quando ele observa a Emiro sofrendo discriminação do irmão, por achar que as mulheres não podem fazer isso ou aquilo e tal. Sim, verdade. Gosto muito da relação dela, né, com a Lulu. Eu gosto muito como elas são tão contrastantes e tão diferentes e como a relação delas realmente funciona. Acho que essa temporada é muito boa em construir justamente a relação delas, né? E como não é uma relação natural, não começa, sinto de uma maneira natural, mas floresce assim de uma das melhores relações que já existia na franquia. Os dois, eles faziam coisas ruins em nome da uma empresa, né? Aí eles mudaram quando receberam empatia dos protagonistas. Pois é. E realmente, né, eu acho que esse talvez é um dos grandes pontos mais impressionantes de Rugito, porque ao mesmo tempo que ele é um dos mais pesados, um dos mais ousados, um dos mais sombrios, ele também é um dos mais otimistas, assim, tipo, todos os vilões, conforme vai passando, eles vão recebendo uma redenção, eles vão tendo uma outra perspectiva de vida, eles vão sendo aceitos de volta. E que falando do vilão, o próprio Jorge é provavelmente um dos melhores vilões da franquia. Tipo, toda a essência que ele representa, e é muito curioso de você pensar que conforme a obra vai avançando, e mesmo que ele consiga aquilo que ele deseja, ele sempre parece como eu falei, essa pessoa muito triste e deprimida, e é como se ele nunca conseguisse alcançar uma felicidade
mesmo ele conseguindo executar os planos dele, mesmo as coisas indo de acordo com como ele tá planejando, ele sempre parece alguém muito torturado, muito debilitado de alguma forma, ele não tem perspectiva, e você só tem esse tom meio triste nele, e é bem intrigante, principalmente depois com o link que eles fazem, a grande revelação que tem dele, que faz com que se torne ainda mais tangível e forte. Então, agora eu vou perguntar, começando pelo Testa. Eu olhei lá no seu blog, o canal Testarossa, que o Splash Star, pelo menos o que você diz no texto, é que é um dos seus animes favoritos, né? Como que você indica ele e qual é a sequência que você acha que vale a pena para quem tá começando e não tem esse apego, esse costume, tem uma estranheza inicial com a série? Eu acho que a série ideal da franquia, para quem tá começando, seria o Smile Precure. Porque ele é mais focado na comédia, é mais dentro da franquia, tem mais cenas de ação, é mais comum, vamos dizer, no bom sentido. Só não vai estranhar de cara. O Splash Star já é mais experimental, mais lento, mais atmosférico, e talvez a pessoa não consiga acompanhar direito isso. Acho que o Smile é uma boa temporada para começar. O Go Princess, o Heartcat, uma dessas três. E esses que a gente mencionou vários, né? Vocês, na verdade, mencionaram vários. Eles são os mais importantes, então, que também merecem ser assistidos, mesmo que não inicialmente, né? Acho que são os mais marcantes, tanto no Japão quanto no Ocidente. Mesmo que você não queira entrar na franquia, eu acho que eles são animes por animes, assim, quase essenciais, algum deles. Que umas coisas importantes no meio. Podem ir citando nomes aí, porque quanto mais claro ficar, melhor. Eu acho que Haruta é um que eu recomendo muito, porque ele não é somente um parkour muito bom, como ele é um anime muito bom. Então, ele não é tão dependente das fórmulas quanto as outras séries. Eu acho que ele é menos... Você estranha menos ele quando você começa do que começar com as outras, que elas são um pouco lentas, porque elas meio que aceitam que você entende o que é parkour e você tá aceitando as convenções da franquia. Como tinham comentado anteriormente... Como eu falei, apenas para não chover no molhado, visto que muita gente já recomendou o Heartcat, o Hugito, Go Princess, eu recomendaria o Doki Doki, que é uma temporada meio subestimada. Eu não vejo muitas pessoas, mesmo dentre os próprios fãs, comentarem sobre ela. Ela não parece ser uma temporada muito prestigiada, mesmo dentre os fãs, mas eu acho ela fantástica. Eu acho ela uma temporada muito melhor do que talvez as pessoas dão mérito. Eu acredito que até a coesão temática que ela tem é bastante fantástica, as analogias que elas criam durante o processo é intrigante, as personagens elas são um tanto incomuns, mas ainda assim muito fascinantes, consegue ser um belo estudo de personagem. E talvez, para reforçar também o Yes Precure, mesmo ele sendo um pouco mais longo, junto com o Futari wa Precure, ele tem 2 temporadas. Pra mim, ele é o que consegue melhor lidar com o elenco de seus personagens, é o que tem o elenco maior e mais variado, mas ainda assim é muito fluido, é muito interessante, é fascinante a Nozomi. Pra mim, como eu falei, é uma personagem excelente, o elenco é fantástico, o desenvolvimento é presente e contínuo do início ao fim, e definitivamente eu acho que ele é um dos momentos em que a franquia estava aflorando cada vez mais. Antes de Heartcat, ao menos, ela estava começando a florir. E é bem bacana, é bem divertida, como eu falei, também é palatável, é acessível, não é tão complexa ou experimental quanto o Kirakira, o Splash Star. Então, eu acho que ela é bem divertida, fora as que todo mundo citou anteriormente, que também são incríveis e fantásticas. Para acrescentar, para quem não tem tanto tempo, pode começar por qual tá lançando no momento. Ó, boa, tem menos episódios. O Tropical Parkour, né? Eu ia justamente falar dele. Isso. Que eu ia perguntar como que vocês enxergam ele no meio disso tudo, né? Se ele, para quem já consumiu obras o suficiente da série, se ele se destaca, como que vocês enxergam o atual? Ele tá se destacando bem. Ele começou com a protagonista com uma pegada um pouco diferente em termos de coloração, de padrão, trouxe umas temáticas diferentes.
É muito interessante porque eu acho ele assim, um dos mais comédias abertos, né, que tem. Ele é realmente muito maluco, tem umas coisas muito bizarras nele que é muito divertido assistir ele. E o que deve muito o diretor dele, né, o Tsushida, que ele é muito conhecido dentro da Toei como... O pessoal fala que ele é maluco. É muito interessante nisso como você pega as próprias transformações, muitas delas não tem qualquer sentido, a parkour de mamão. Eu acho que é um parkour muito bom pra começar realmente, justamente porque tá lançando e porque ele é muito divertido de assistir. Tem muita loucura, assim, e ele é muita comédia aberta. Quem não tá procurando tanta ação, ele super vale a pena. Que é como se ele fosse mais uma temporada de um novo ciclo, pois, como a gente já falado antes, que eu acabei não comentando, é como se o Hugito ele fosse o fechamento de um ciclo. E como eu falei, você tem todas essas homenagens, e quando o Hugito se encerra, é como se ele fosse um fechamento de um grande ciclo. E todas as obras que vieram depois do Hugito são novamente essas obras muito excêntricas, experimentais, como Star Twinkle, em que eles mesclaram com ficção científica, e o Healing Good Precure, em que ele tem essa estética novamente mais enfocada em meio ambiente e na natureza. E eu creio que o Tropical Rouge está seguindo essa mesma vibe, é uma obra muito excêntrica, meio maluca, como todo mundo comentou aqui, é muito louca, é experimental, é colorida, é viva, bastante peculiar em sua própria forma. Então eu acredito que ela é só a extensão de um novo ciclo que a Franquia entrou, sabe? De ela tentar continuar se arriscando, experimentando coisas novas, trazendo novos conceitos e continuar diversificando o máximo que ela pode. Então eu acho ela bem promissora e bem interessante. É algo que eu queria falar, que a gente podia falar rapidinho aqui, é como a produção de todos os percursos, pelo menos os que eu ouvi falar e assisti, são boas, né? Tanto que eu falei que no início que o meu contato, a forma que eu conheci a franquia não foi via alguma análise, lendo em algum lugar, ou olhando recomendação do My Name List, por exemplo, mas foi justamente por causa da comunidade Sakuga, e que há alguns anos eu olho, né, e que tá sempre muito presente a obra, e quase toda semana tem gente mandando print ou gif, ou mandando vídeo de cenas bem animadas, que a gente sabe qual que é o poderio da Toei com seus projetos longos, que eles sabem fazer uma boa gestão, e eu acho que é impressionante, né, como me parece que, em geral, todas as séries têm boas produções, sem falar os filmes, que os filmes eu acho que são sempre destaque nesse sentido, e como eles conseguem também inventar e reinventar designs, né? Porque eu pessoalmente acho, dos poucos que eu assisti, o Tropical, que a gente tá falando, que é o atual, no momento que a gente grava, eu acho os designs maravilhosos, e eu adoro as transformações malucas, os frames de impacto à la Kanada, e eu acho que, pra mim, isso também é um motivador a mais pra série. Eu acho interessante falar justamente sobre isso, porque Precure é uma franquia que ela atrai muito artistas talentosos, né? Então, sempre saindo artistas talentosos, muitas vezes indo pros filmes da franquia, se concentrando, às vezes indo para agora One Piece, e sempre tem artistas bons dentro da franquia, ela é muito boa para atrair isso. Só que acontece que a franquia, como é longa duração, ela é um pouco enganosa sobre ser tão consistente quanto se pensa. Eu não recomendo realmente ela para quem quer ver puramente animação, porque são momentos pontuais, são muito bons, só que são momentos muito pontuais. Então, Splash Precure é uma temporada que cai, por exemplo, muito, que é a segunda temporada. Porque a primeira, ela tinha alguns ases de animação, tinha diretores muito experientes. Enquanto você vai para ela, como é uma série de longa duração, alguns diretores saíram, não tem mais os ases que existia na primeira série, ou eles estão nos filmes, como o filme é anualmente também, tem esse problema de, muitas vezes, a parte talentosa e mais experiente tá lidando com esses projetos maiores. E também tem a parte que, como você falou sobre designs, na verdade é o grande coração de Precure justamente os designs, por isso que é tão comentado antes da série saírem, porque é o design que vai meio que decidir muito da série, porque se você pega design complexo, provavelmente a série não vai ter fôlego pra chegar até o final, mantendo ela, tendo alguma consistência. É isso que eu ia falar. Alguns designs são muito mais complexos do que outros, né? E isso influencia na execução. Sim, por isso que a do Makoshi, que é a Heartcat, ela é uma das melhores temporadas, até pra quem procura animação, ela talvez seja a principal, a primeira que deva ir. Também porque os designs do Makoshi ele é uma lenda por um motivo, né? Então é muito bom o design dele, não só porque as linhas são baixas, como ele adota mais linhas retas, abandonando muito da parte mais
tradicional, né, que existia nas Precures antigas, mais arredondadas. Então, era uma temporada que se beneficia muito disso, e por ter justamente animadores bons que conseguem lidar com esses designs. Então, uma das partes, acho que, assim, mais esperadas, se você for pensar pra frente de Precure, é sempre pensar em quem vai lidar com designs. E algo que eu lembrei também é que colabora para essa impressão que você falou, que pode ser enganosa sobre a consistência, é que todo episódio, as cenas, principalmente de transformações, né, que são reutilizadas. Então, dá essa impressão de dinamismo muito grande, embora sejam cenas reutilizadas praticamente todo episódio. Você pode também ter diretores de animação bons, que não tem animadores no episódio. Então, às vezes tem muitas caretas boas, muitas artes boas, mas não tanto em animações, né? Então, se você tá procurando especificamente movimento, sempre, assim, você não vai conseguir isso todo episódio, né? A gente citou sobre filmes também, e aí me veio essa dúvida que eu tenho também sobre os filmes de Precure. Eles são tipo Pokémon, assim, que são anuais e são desconexos da série da TV que está sendo exibido, tem uma história fechada e é puramente comercial, porém com grande produção, ou está vinculado com a série, a uma continuação ou uma prequel? Como que funciona os filmes de Precure? Um pouco dos dois. Os filmes de Precure são feitos, tem os filmes de temporada específico e tem os filmes de crossover. Ah, perfeito. Os filmes de crossover saem de 3 em 3 anos, mais ou menos, ou 2 em 2 anos. Eu acho que é de 2 em 2 anos. Os filmes de temporada, eles tentam se encaixar no contexto do universo da obra, só que sem interromper a narrativa da história principal da TV. Mas muitas vezes a série de TV em si referencia os eventos do filme. Reset, por exemplo, Barra do Skype Precure, eles fazem referência a coisas do filme, personagens, só que sem envolver a história em si. Entendi. E é sempre destaque em animação mesmo, né? Pelo menos até onde eu vi. Depende, normalmente quando são dois filmes, assim, um é bem animado, o outro é mais, assim... Entendi. Pode sair 2 por ano, então, né? Então, elas normalmente são muito destaque em animação, principalmente os mais recentes, eles estavam lidando com diretores muito bons. Por exemplo, Tar Links, ele estava lidando com o que eu considero um dos melhores diretores, assim, da atualidade, que é o Tatanaka. Então, era um filme muito bem dirigido. Tem alguns novos animadores que estão na franquia, né? Normalmente eles estão mais focados no filme. Animadores que pensam mais nas transformações, eles estão fazendo filmes, sequências, realmente. Eu acho que não é todo filme que vale, eu não recomendaria ver todos os filmes. Sim, tem alguns que valem mais a pena e outros menos. Vocês têm algum assunto de curiosidade pra gente falar? Porque a gente já praticamente passou por tudo que a gente tinha planejado, entre aspas, né? Eu só ia falar, talvez, pensar sobre ela ser anualmente, se tá sendo benéfica, se tá tendo, assim, se as mais recentes estão mantendo um padrão interessante. Em comparação ao Rugito, deu uma decaída, porque o Rugito foi realmente um estouro no mundo todo. Só que ainda estão mantendo um padrão lucrativo e de popularidade bem alto. A franquia está sempre no top 10 de audiência na TV, toda semana, desde sempre. Eu sinto que Helen Good, ele caiu um pouco, né, assim, parada estar... Sinto que ele foi meio que a temporada que eles levaram com a barriga e coisa que não acontece muito com as outras temporadas. Por causa da pandemia mesmo. Antes da pandemia, eu sinto que ele, justamente por ser meio que anual, eles estão tendo realmente esse problema sobre não estar conseguindo construir temporadas tão tematicamente coesas, ou... Essa última, eu sinto que ela corrigiu bastante disso e ela foi melhor pensada do que as últimas depois de Haguta. Eu concordo com vocês, tipo, depois de Hugito, óbvio que eu acho que não teve nenhuma temporada tão fantástica e acima da média quanto as clássicas, mas mesmo com essas temporadas, eu ainda consigo respeitar muito a franquia, eu ainda, como eu tinha falado anteriormente, eu gosto de como elas ainda estão se arriscando, elas ainda estão tentarem se avançar, sabe, tentar superar os seus limites de alguma forma. Elas ainda estão, como eu falei, tentando fazer experimentações, tentando fazer com que ela se renove com muita frequência, pois não é como se eu achasse que Precure ele tivesse temporadas que foi uma cópia carbono da outra, e elas ainda permanecem bastante distintas, mesmo não sendo tão coesas ou não sendo tão bem desenvolvidas quanto as principais, as clássicas da franquia.
Mas no fim eu acho que é isso, assim, pra mim eu acho que eu não tenho muita coisa a dizer mais, além de que Precure é uma das minhas franquias favoritas da vida. Tipo, é muito admirável o trabalho que eles fizeram durante mais de 15 anos e o quanto que eles ainda estão fazendo, o quanto que eles ainda não estão parando e o quanto que eles permanecem bem dignos com as suas próprias convicções, né? Tipo, eu acho bem curioso de como que Precure não parece estar interessado em seguir nenhuma moda, em tentar seguir algum fluxo, em tentar criar alguma obra desconstruída ou gráfica. Tipo, ele conseguiu criar uma identidade muito própria e ele não abre mão disso a nenhum custo, pois eles sabem que é como se para eles fosse algo mais importante. Eles ainda estão tentando estar nesse processo constante de evolução, talvez. Então, eu gosto bastante e é isso. Eu acho que, para pessoas que estão vendo de fora e não conhecem, um exemplo simples para mostrar a importância de Precure no Japão, pelo menos, é que junto com Dragon Ball, Sailor Moon, Naruto, One Piece, Precure é uma das obras que eles vão usar como propaganda da cultura japonesa nas Olimpíadas de 2020, que vai acontecer em 2021. Perfeito, né? É engraçado que no Ocidente não é tão forte por N motivos, né? Mas a presença de Precure no Japão é muito forte, né? E na parte de produção, eu acho interessante pensar sobre, mesmo quem não assiste Precure, meio que colhe um pouco dos frutos, como temos muitos diretores aí que meio que nasceram de Precure, né? A Rie Matsumoto, ela veio de lá, e muitos outros diretores depois ficaram famosos, animadores, e o que aprenderam lá. Acho muito por causa que a Toei tem meio que um sistema sobre como pessoas mais experientes lá estão sempre instruindo os mais novos, e muito bom para fomentar novos talentos. Então acho que Precure, eu espero que ele continue ainda sendo essa indústria muito boa de criar diretores bons e lançar para a indústria. Bom, por fim, por favor, nos deixe seu feedback, suas sugestões, críticas, apontamentos, tudo pelo nosso Twitter, @HGSanime, ou talvez pela própria publicação desse podcast aqui no nosso site, hgsanime.com, ou ainda pelo e-mail hgsanime@gmail.com. Se você tem interesse em nos ajudar e fazer com que a gente continue com esse projeto, não só do podcast, mas a manter e a manusear o nosso site, por favor, considere deixar o seu apoio na nossa campanha do Apoia-se, que é apoia.se/hgsanime. O site, com todos os detalhes da campanha, você encontra nesse link. E também você pode nos doar diretamente uma quantia que você quiser pelo PicPay, com @hgsanime. Esse foi mais um podcast. E é isso, eu agradeço muito, valeu pela conversa. Este podcast foi editado por André de Carvalho.